Vamos lá. Primeiro, me dá a referência do livro de Enoque. Eu li o livro de Enoque algumas vezes e eu não lembro dessa referência. Aqui. Eu vou ler para vocês. Então tá bom. Mas só lendo o texto já ajuda. Agora, a questão do firmamento... Então aí o livro de Enoque é o seguinte. O livro de Enoque não é um livro bíblico, tá, pessoal? O livro de Enoque não é um livro que faz parte do cânon nem judaico, nem protestante, nem evangélico. Nenhuma dessas linhas defendem o livro de Enoque como sendo um livro bíblico, tá? Então, citar o livro de Enoque não significa citar a Bíblia, só para deixar claro aqui essa questão. A Bíblia não informa qual era a composição original, oficial, exata do firmamento que envolvia o globo terrestre. Mas a Bíblia afirma que esse firmamento envolve o globo. E essa palavra, raquia, que você por alguma razão pronuncia raquia, essa palavra, ela é colocada na Bíblia, muitas vezes ela aparece, ora como expansão e ora como firmamento. Então parece, pelas palavras, pela aplicação dela nos contextos, que a terra é envolvida por esse firmamento, e dizer que essa palavra no hebraico significa tal coisa, ok, beleza, significa firmamento, também pode significar expansão, a ideia de alguma coisa firme que se expande, como a nuvem Cirrus, por exemplo, que é um bom exemplo sobre isso. Isso não tem a ver se a terra é esférica ou não. Tanto o terraplanista pode crer assim, e o globalista também pode crer assim, então tudo bem. Isso não é uma prova de que a terra é plana em momento nenhum. Mas biblicamente é. Então, para você dizer que biblicamente ok, então vamos aprofundar o conhecimento sobre isso. Em que momento a ideia do firmamento que envolve a terra define se a terra é um globo ou um disco? Como é que a gente vai ter um firmamento em um globo que está no espaço? Não existe isso. O que existe é uma estrutura sólida, sustentada por colunas e alicerces. Que a Bíblia chama de firmamento. O firmamento, ela está sustentada nas colunas e alicerces da terra. Os fundamentos da terra. Tá, e esses alicerces e essas colunas... Rapidinho. Quando você falou do livro de Enoque, vamos lembrar que as Bíblias antigas, elas tinham o livro de Enoque presente. Tem livros da Idade Média, Bíblias da Idade Média, gigantes. A Bíblia etíope ainda preserva o livro de Enoque dentro dela, nas escrituras. Pode não estar sendo aceita como um cânon, tudo bem, mas é uma referência muito boa. Enoque menciona, por exemplo, a questão da relação dos anjos, né, com as mulheres e tal. Ele dá o nome dos anjos caídos. Então, assim, é uma referência muito interessante. Sugiro a leitura para vocês. Pastor, eu tô com essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia Ludovico. Depois de muitas pesquisas, ela ainda preserva, pessoal, a cosmologia. A Bíblia fala ou não fala de uma terra plana? Claro que não tem o nome terra plana, óbvio que não. Mas ela não é um globo. Esse modelo que apresentam pra gente é um modelo satânico, criado por maçons, por satanistas. Todos eles foram membros de sociedades secretas. Todo mundo sabe disso, para afastar você de Deus. Quais pessoas que você está citando? Kepler, Copérnico, Galileu, Newton, todos satãs. Newton é o último dos feiticeiros, todo mundo sabe disso. E Newton coube a responsabilidade de dizer assim, ó, pastor, Newton, convença o pastor César que nós estamos em um globo e a água não cai. Aí Newton teve uma inspiração demoníaca, igual ao violinista, que eu gosto de citar como exemplo, né? Ele tem aquela referência e cria a gravidade, inventa a gravidade, que é um outro assunto. Mas entenda. Bom, vamos lá. A Bíblia está aqui. Firmamento. Estrutura sólida nas alturas. Bom, vamos lá. A Bíblia chama o céu de firmamento. É verdade. E a Bíblia diz que esse firmamento está acima da terra. Isso também é verdade. Claro. Agora, isso não diz nada sobre a forma do planeta. Nada, absolutamente nada. A Terra pode ser um disco, pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um hexágono, pode ser um globo e ter um firmamento acima. Isso, a única coisa, o que eu quero deixar claro aqui aos ouvintes é que
Às vezes, isso aqui no hebraico, não sei o que e tal, aí acha que é um argumento que prova se a Terra é plana ou não, ou a esfericidade da Terra ou não. A ideia de que a Terra, o planeta, o universo, é rodeado por um firmamento é bíblica. É bíblica. E a ideia, a palavra hebraica para firmamento, ela dá a ideia de circular. Isso também é bíblico. Tá tudo ok. Só que isso não diz nada, Vitor, sobre se a Terra é um disco ou um globo. Então você não está provando nada quando você diz isso. Você está dizendo que a Terra tem sobre ela um firmamento, que o universo tem um firmamento. Ok, a Bíblia diz isso mesmo. Mas o nosso assunto aqui é se a Terra é ou não plana. E isso não diz absolutamente nada a respeito disso. Pronto, Marcos. Não, vamos lá, tá ficando interessante. Vamos lá, Vitor. Como eu falei, como é que nós vamos ter uma menção de um firmamento e ela vai se encaixar no modelo do globo? Não existe isso. A Terra pode ser triângulo, quadrado, redonda, que é um círculo. Pode sim. Mas o que é que a Bíblia fala? Traçou um limite circular na superfície das águas, onde a luz e as trevas se confinam. Qual é esse texto? Livro de Jó. Vamos lá. Aqui, ó. Livro de Jó. Inclusive, ele menciona o que nós falamos sobre a Antártida, né? Traçou um limite circular na superfície das águas, onde luz e trevas se confinam. E quando se endurecem as águas, como pedra, e se tornam compactas sobre a superfície do abismo. Fazendo menção... É que assim, todos esses textos que você pode ler, o desafio é o seguinte, Vitor. Pegar esse texto e perguntar para ele se isso está dizendo que a Terra é plana. E a resposta é não. Isso não diz nada sobre se a Terra é plana ou não. Dizer que a água endurece, isso é o básico da ciência. A água tem estados físicos diferentes. Então, isso é o básico. Dizer que ela vira gelo, isso é o básico. Dizer que na beira de abismo tem gelo, não diz nada sobre se a Terra é plana ou não, com todo respeito. Agora, na sua fala agora há pouco, você disse que a Terra, ela está equilibrada, ela está colocada sobre, como fala? Colunas. Bom, antes de cristãos, por exemplo, como você disse, Isaac Newton, você disse que ele era maçom, satanista, ou coisa parecida. Sim. Só para lembrar, né, a primeira loja maçônica, ela é do século XVIII, Vitor. E o Isaac Newton nasceu no século XVII. Então falta uma pitada de cronologia aí para você dizer que o Isaac Newton era maçom. Ele nasceu no final do ano 1600 alguma coisa, e a primeira loja maçônica é do ano 1700 alguma coisa. É só dar um Google, você vai pesquisar e você vai chegar nesse negócio. É verdade que o Newton e a maçonaria, a primeira loja maçônica, são contemporâneos, mas era bem no finalzinho da vida de Isaac Newton que surge a primeira loja maçônica. É só dar um Google, você vai saber. Mas antes desses cristãos falarem a respeito disso, haviam algumas teorias. Então, os gregos entendiam que a Terra estava nas costas de um gigante, chamado Atlas, porque dentro da mitologia grega ela tem uma maldição e esse Atlas carregava a Terra. Os indianos acreditavam que a Terra estava sobre 4 tartarugas. Os chineses falavam que quem sustentava a Terra era um dragão, não sei o que lá. Agora, o terraplanismo está dizendo que a Terra é sustentada por alguns que você chamou de... Colunas e alicerces. Colunas, alicerces. Mas você não admite a lei da gravidade universal. Se você não admite a lei da gravidade universal, essas colunas, elas ficam sustentadas onde? Bom, aí entra a parte onde nós, seres humanos, não temos condições, né, físicas de saber onde que a Terra está sustentada. Né? Você tem condição física para saber onde está essa coluna? O buraco mais fundo que foi construído, né? Os russos levou 20 anos para ser construído, 12 quilômetros de profundidade. Então, não tem condições. Agora sim, é bom, né, dar um Google e pesquisar sobre Newton. É até bom que quem está ouvindo faça isso realmente e veja se Isaac Newton é um satanista, foi um ocultista de alto nível, né? E foi realmente um maçom a serviço de famílias inglesas que o financiavam. Mas tudo bem. Mais uma vez eu falo, como que nós vamos ter dentro das escrituras versículos mencionando o firmamento, o sol e a lua dentro do firmamento e as estrelas, o sol, a lua e as estrelas criadas no 4º dia
coisa que os evolucionistas, Eberlen, é um argumento que quebra o modelo deles, porque o Sol para eles nasceu primeiro do que a Terra. Então isso não faz sentido, certo? Quando eu falo que traçou um limite circular na superfície das águas e as águas se endurecem como pedra, eu estou falando disso aqui, ó. O limite chega em um ponto onde o calor do Sol não chega e as águas se tornam duras como pedra. É por isso que as águas ficam niveladas perfeitamente, o modelo da Terra plana, de acordo com a cosmologia bíblica. Queria trazer um versículo aqui para o pastor, ele fazer um comentário. Temos um versículo que é Josué 10:12.